Tech on Build, o podcast da transição digital na construção. Da autoria do Build Collab, o laboratório colaborativo para o ambiente construído. Bem-vindos a um novo episódio do Tech on Build, o podcast da transição digital na construção. Neste episódio vamos falar sobre a ferrovia em Portugal. E para isso temos connosco o Paulo Duarte, diretor executivo da Plataforma Ferroviária Portuguesa. Com ele vamos perceber em que ponto está a execução do Plano Ferrovia 2020 e saber como está a decorrer a implementação do Centro de Competências da Ferrovia. Este centro pretende ser um dos pilares para o futuro da ferrovia em Portugal, formando recursos humanos e dando-lhes as competências necessárias para concretizar o projeto do comboio português, que tem como objetivo dinamizar o desenvolvimento da capacidade industrial, tecnológica e empresarial pública e privada no setor ferroviário. Paulo Fonseca, do Build Collab, conduz a conversa. Temos então hoje aqui connosco o Paulo Duarte e todo o saber ligado à ferrovia. Então, vamos tentar aproveitar aqui esse saber e tentar percebermos como é que está, em primeiro lugar, como é que está a questão do Ferrovia 2020. Como é que está a seu grau de execução, se está tudo conforme planeado, existem alguns atrasos, o que é que nos podes dizer sobre isso, Paulo? Antes de mais, boa tarde a todos, obrigado por este convite. É com muito prazer que sempre que se fala de ferrovia nós ficamos contentes porque significa que é relevante e pelo menos está a sair do esquecimento e isso é bom. Nesse sentido, obrigado. Relativamente quanto ao Ferrovia 2020, era um plano bastante ambicioso e que infelizmente as últimas notícias já assumidas pelo próprio Ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno dos Santos, é que de facto não vai ser possível cumprir dentro do plano. Isto porquê? Porque os fundos de financiamento alocados ao 2020 teriam que ser obrigatoriamente cumpridos dentro do ano de 2023, que é quando termina a data limite para a entrada em vigor dos novos fundos do Plano Horizonte e, portanto, não tendo sido cumpridos, por isso simplesmente não são remunerados e, portanto, já não são passíveis de ser subsidiados de acordo com o plano de investimentos que estava previamente definido. E só para também para tentar perceber também daquilo que tem sido público, isso foca-se essencialmente no atraso na modernização de duas ou três linhas, são dois ou três pontos específicos. Não, um ponto assumido é que já a linha de Cascais e a linha do Douro, essas duas de facto já não vai ser pura e simplesmente cumprir. Tudo o resto está no terreno, umas fases mais adiantadas, outras fases mais atrasadas, mas o que é facto é que demorou muito, aliás o 2020, como o próprio nome diz, era de facto para ser concluído nessa altura, mas não foi possível. Aliás, a IP está a fazer um esforço bastante grande no sentido de tudo o que era necessário, nomeadamente a contratação de recursos humanos. A IP recentemente contratou mais de 350 recursos humanos para de facto poder responder aos desafios da dinâmica dos projetos de envergadura de facto que o Ferrovia e inclusivamente o que vem a seguir, o PNI 2030, vai exigir. O que acontece é que se arrancou demasiado tarde. E portanto, ao ter arrancado demasiado tarde, não é um tipo de circunstâncias que se possa depois recuperar a meio do caminho, não é? Portanto, é muito difícil, porque aliás a área da construção, como bem sabem, em termos de infraestruturas, há todo um percurso que é necessário percorrer, planear, estudar e portanto pôr no terreno, e aqui o atraso inicial foi catastrófico no sentido de que agora não vamos poder ir buscar essas verbas. Claro. O que o Ministro nos diz é que vai conseguir repercutir as mesmas no PT 2030. No PT 2030, vamos a ver se poderá ser o mesmo Ministro a decidir ou se vem outro novo que possa decidir outra coisa. Esperemos que quem quer que seja, que não haja mudanças nesse capítulo e penso que não vai haver.
Pois, mas sim, mas estas coisas, como disseste muito bem, isto tem um processo complexo, começa na parte da concepção, na parte do projeto, do desenvolvimento do projeto, e todas estas coisas têm o seu tempo e portanto, não podemos acelerar sob pena de depois a qualidade global do projeto não ser a mesma. Muito bem, fica aqui então esta nota sobre a questão da execução do plano do Ferrovia 2020 e neste ano 2021, que te é tão querido, porque é o ano da ferrovia, não é? Foi a Comissão Europeia, digamos, que elegeu este ano, o ano 2021, como o ano da ferrovia. Neste ano, a ferrovia, e há pouco tempo, teve uma notícia muito interessante, que é a questão da criação do Centro de Competências Ferroviário. Portanto, algo que já estaria no pacto setorial que o cluster da ferrovia assinou com o Ministério da Economia, mas que finalmente há pouco tempo fez-se luz. Penso que de facto já estava previsto numa resolução do Conselho de Ministros de 2019 e neste momento está em execução. Podes-nos falar um bocadinho sobre qual é a missão, qual é a visão, quais são os sócios fundadores e quais são, portanto, os pontos-chave que estão, digamos, associados a este Centro de Competências Ferroviário? Claro que sim. O Centro de Competências Ferroviário nasceu exatamente já alinhado, aliás, estava pronto para nascer desde dezembro de 2019. Aliás, ele foi alvo de uma resolução do Conselho de Ministros número 110 de 2019, em que de facto o Governo, a tutela, assumiu o facto do desafio que lhe tínhamos colocado no pacto setorial que tínhamos assinado em setembro desse mesmo 2019. É de facto a ferrovia tem passado por um processo que desde o início, já agora a constituição do próprio cluster da ferrovia, desde o início que a visão tem sido que a melhor forma de conseguir ultrapassar o gap destas décadas de abandono e desinvestimento do setor só poderia ser recuperado através da inovação e investigação. E portanto, e sempre tivemos a visão que Portugal deveria se posicionar como passar a ser um país de referência de inovação no setor ferroviário, que lhe permitisse posicionar-se com esse reconhecimento face aos seus pares internacionais, para depois, posteriormente, inclusivamente, proceder à internacionalização do nosso know-how e das nossas tecnologias. Portanto, desde sempre assumimos que a visão terá que ser por via tecnológica, por valor acrescentado de qualquer solução na área ferroviária, só aí poderemos recuperar esse gap. E foi com esse espírito que colocamos isso no Pacto Setorial. Aliás, fizemos vários desafios no Pacto Setorial. Primeiro, a criação de um livro branco que hoje está em discussão, o Plano Nacional Ferroviário. Portanto, o livro branco era exatamente esse desafio e que neste momento está em discussão, para que esse Pacto Nacional Ferroviário vá ao Parlamento, seja votado por todos os partidos, aprovado no Parlamento e se defina uma estratégia segura, concertada, independentemente dos círculos políticos de a longo prazo, exatamente. Do longo prazo, exatamente. E, portanto, o Pacto Setorial da Ferrovia, e aí também tínhamos o Centro de Competências Ferroviárias, no sentido de agregar todo o conhecimento e todo o know-how que há sobre o setor, que andava de alguma maneira disperso. Aliás, inclusivamente, ainda hoje vivemos um pouco isso, de todos os dias eu descubro empresas novas que estão a trabalhar no setor ferroviário e que não vendem nada para Portugal e que, portanto, exportam e que são desconhecidas quase até do setor ferroviário nacional. E, portanto, por falares em exportação, e só para tentarmos aqui focar alguns pontos que eu acho que são fundamentais, portanto, para além da questão da IDI e para além da questão da capacitação, que já nos vais falar mais à frente, estes de facto são um vetor-chave do Centro de Competências Ferroviário. Existe também depois associado a este desenvolvimento de IDI e este desenvolvimento da capacitação a questão do comboio português. Queres também juntar à tua conversa e à tua explicação esta questão da temática do comboio português?
Portanto, quando apresentamos o Pacto Setorial, portanto, as grandes medidas eram o livro branco, a constituição do Centro de Competências Ferroviário e o projeto do comboio português. E isto é uma história muito engraçada, porque nas discussões que fomos tendo com o IAPMEI, que é quem tutela todos os clusters, a primeira reação foi: tirem lá isso, que o comboio português causa aqui um certo descrédito, e foi uma batalha quase. Não, senhora, isso tem que estar aí. Mas isso tem que estar aí. Porque, por incrível, e hoje olhamos para trás, para os interlocutores com quem na altura discutimos o Pacto Setorial, e realmente vocês tinham razão, isto tinha mesmo que estar aqui. Porque, na verdade, só a ambição e a missão que nos move, com um objetivo de agregação até da própria comunidade ferroviária, tinha que estar o comboio português. E, portanto, o Governo percebeu isso muito bem na mensagem do Pacto Setorial, porque quando na resolução do Conselho dos Ministros 110 de 2019 definiu CP, incutiu a CP de, primeiro, inaugurar o parque oficinal de Guifões, que estava praticamente desativado, só fazia a manutenção do metro do Porto. Portanto, ativar Guifões, incumbiu a CP de iniciar o projeto do Centro de Competências Ferroviário e o projeto do comboio português. Portanto, neste momento já está concluído, Guifões já está a trabalhar a todo o gás, entre aspas. O Centro de Competências foi formalmente constituído depois de estarmos prontos desde dezembro de 2019 até agora, porque, por incrível que pareça, e vocês vão perceber isso inteiramente, estava tudo aprovado, estava tudo acordado, chegou ao Tribunal de Contas e pimba. E, portanto, não preciso de explicar a este setor as dificuldades com o Tribunal de Contas, e, portanto, teve que ser alvo de uma segunda resolução do Conselho de Ministros a realmente ultrapassar o problema para que, de facto, tivesse consistência e, sobretudo, dotação financeira para, de facto, porque nós sempre nos recusamos criar o Centro de Competências se não tivesse recursos. Se não tivesse recursos, não ia servir para nada. Portanto, os sócios fundadores do Centro de Competências foi, obviamente, a CP, a IP, as Infraestruturas de Portugal, o Metro do Porto, o Metropolitano de Lisboa, o IAPMEI, a Universidade do Porto e a Plataforma Ferroviária Portuguesa. Portanto, estas entidades criaram um núcleo duro no sentido de agregarem e porem de pé aqui o Centro de Competências, que tem basicamente 3 eixos. Primeiro, o eixo da formação, porque neste momento a formação específica ferroviária tem grandes limitações. Aliás, neste entretanto, desde dezembro de 2019 até agora, nós estivemos parados. Nós desenhamos de raiz um curso que já foi inaugurado há 2 semanas, o técnico de manutenção e operação ferroviária, portanto, que foi certificado, feito em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional e certificado na ANCAP, ou seja, os formandos com o diploma, é um curso nível 4, que com esse diploma podem exercer a atividade profissional em qualquer país da Europa. Portanto, a área da formação, depois a área da consultoria e certificação, porque a área ferroviária não adianta criar um produto novo, inovador, se não estiver certificado, não consegue ser aplicado no comboio. Portanto, é fundamental, todo e qualquer produto na área ferroviária tem que ter essa certificação adequada, e por vezes as empresas que estão no setor, que desenvolvem novos produtos, têm muitas dificuldades em Exato, Paulo, deixa-me só interromper-te um bocadinho, falta-te um terceiro eixo, tu vais dizer depois, mas agora eu gostava, a este nível da certificação, qual é que é a estratégia, assim muito rapidamente, para não nos alongarmos muito, qual é a estratégia que vocês estão a pensar utilizar para esta certificação que nós achamos também, do lado da construção das infraestruturas, achamos que é fundamental, quer na certificação de competências pessoais, quer na certificação de produtos. Qual é que é a vossa estratégia para essa área da certificação de competências? Primeiro, a agregação de conhecimento, porque a realidade que sentimos é que a maioria das empresas nem faz ideia o que é que tem que fazer e aonde o fazer. E, portanto, desde logo aí, o Centro de Competências ser a primeira entidade a quem as entidades, cada vez que pensam em certificação, a quem é que eu me vou dirigir? Portanto, ao Centro de Competências. E o Centro de Competências
enquanto não ganha valências para ser ela própria a certificadora, pelo menos dar indicação de todos os passos e toda a informação relativamente ao que é necessário para a certificação. Ou seja, para que de facto se acompanhe todo o setor, no sentido de nos permitir estar devidamente qualificados para assim irmos para os concursos internacionais e estarmos de facto devidamente certificados para sermos fornecedores de qualquer produto ou serviço da área ferroviária. Portanto, é essa a ideia. Essa é a estratégia. Então faltava-te o último ponto, o último pilar. O último pilar é permitir a incubação de empresas, porque tudo isto, a inovação, a consultoria, a certificação, tem como objetivo final o apoio às empresas para que elas de facto ganhem corpo, dimensão e se internacionalizem no sentido de geração de receitas e de afirmação no mercado, que numa primeira fase pode passar por ser no mercado nacional para, digamos que, servir de prova do conceito e das suas capacidades, mas na verdade o verdadeiro objetivo é internacionalizarmos e a partir daí trazermos as mais-valias para o país, quer em termos de melhoria da qualidade de vida, quer inclusivamente em termos de know-how e de afirmação profissional num setor que hoje, curiosamente, temos diversos casos de empresas que são case studies relevantes no mercado internacional e que infelizmente em Portugal não têm nada a funcionar. Temos algumas, eu desculpa interromper, eu estava agora aqui a lembrar-me de uma no seguimento da tua conversa e que há pouco até, há uns dias atrás vi na televisão, que é a Alma Design, de facto, que é uma empresa que tem neste momento que está a desenhar um avião totalmente movido a energia solar e que, portanto, ou elétrica, e que, portanto, também tem competências na área do comboio, dado que fez a reformulação, não é, dos alfas pendulares, certo? Já agora, a Alma Design é um dos sócios fundadores da plataforma ferroviária portuguesa. Exato. Isto agora, só para contextualizar, e só para contextualizar também, que não começámos a dizer isto no início, mas, portanto, aqui a plataforma ferroviária portuguesa é uma associada do Build Collab, e portanto, também somos parceiros, isto tem sido interessante, este fenómeno de parcerias e interclusterização, também somos parceiros no Polo de Inovação Digital, que foi recentemente aprovado pelo Ministério da Economia, portanto, onde vamos agregar 3 clusters e 3 centros de competências, 3 sítios, e depois também onde vamos ter o Build Collab. E por falar em Build Collab, e para terminarmos, dado que de facto já não tem muito tempo, eu sei que tu falaste-me sobre a questão da vossa iniciativa relativa ao Rail Collab, portanto está também previsto vocês formarem um laboratório colaborativo, é isso? Até ao final do mês está entregue a proposta. A equipa está constituída, aliás, era esse um dos propósitos do Centro de Competências, é porque, na verdade, o facto de não estar oficializado não impediu que se fosse trabalhado em background e tudo isso tivesse sido preparado. E, portanto, ou seja, em tão curto espaço de tempo, na verdade, o trabalho já tinha sido todo desenvolvido, quer em relação ao Digital Build, quer em relação ao Rail Collab, portanto, vai entrar a nossa candidatura agora até ao final do mês. Mas ainda voltando ao caso dos case studies relevantes, eu normalmente conto duas histórias muito simples e que são realmente de entidades muito conhecidas. Por exemplo, a Critical Software, toda a gente fala na Critical Software, nos sistemas críticos da NASA e agora o acordo que fez com o BMW na aula automóvel, mas o que é facto é que 80% do negócio da Critical Software é na área ferroviária. Os comboios da Bombardier, os sistemas de comando e controle são da Critical Software. Infelizmente em Portugal não tem nenhum sistema seu em funcionamento nos comboios em Portugal. Portanto, é um dos exemplos de uma entidade que, de facto, grande parte do seu volume de negócio, e neste caso 80% é muito significativo, mas em que em Portugal, pura e simplesmente, não tem nenhuma solução no mercado. Não tem até agora, não é? Não tem até agora. Mas Exato. São nossos associados e com alguns projetos aqui já em calha para de facto aproveitarmos este know-how e esta mais-valia. Outro exemplo é a Amorim Cork, por exemplo, o comboio tem 2 pisos, o separador dos 2 pisos é da Amorim Cork,
tem um ganho de eficiência acústica de menos 10%, de menos 10 decibéis de ruído e uma eficiência térmica muito significativa. Espantoso. Em Portugal, tirando o alfa pendular, que tem algumas pequenas aplicações, mas tem um potencial tremendo de implementação no projeto de comboio português. Que é Exato, soluções portuguesas num comboio português. E assim terminamos, Paulo. Tínhamos aqui conversa para estarmos muito mais tempo, mas de facto depois temos o problema de cansarmos os nossos ouvintes e, portanto, queremos deixar aqui a mensagem que é essencial e penso que deixámos as mensagens que são essenciais neste ano de 2021, tão importante para a ferrovia, tão importante para o conhecimento e os saberes ferroviários, que finalmente viram a ser constituído o tão esperado Centro de Competências Ferroviárias, e espero que, e agora o Rail Collab, e assim estão criadas as bases para que haja de facto uma aposta significativa nas empresas, nas PMEs nacionais, para podermos habilitá-las e acrescentar valor a esse ecossistema para poder aumentar de facto as exportações. Paulo, muito obrigado, votos de um sucesso. O ano 2021 ainda não acabou, ainda pode ser que hajam aí mais surpresas, mas já tens aqui muitas realizações que com certeza vos tornam bastante esperançados relativamente ao futuro, certo? Muito obrigado pelo convite e até breve, até às próximas histórias para contar da ferrovia. Ok, um abraço para ti, é sempre um gosto e até breve. Obrigado. Até breve, obrigado. Um abraço, obrigado.